Eu estou num cenário que me é familiar, porque a profissão que eu exerci durante mais tempo como exilado político no Brasil foi próximo da comunicação social e das editoras. Fui editor durante 6 anos de uma grande editora brasileira, que tinha 3 chancelas editoriais, e editei 300 livros de trade book deste género de livros, e, portanto, a apresentação de um livro é uma coisa que me é muito familiar. Portanto, tenho uma grande noção do que é que são apresentações de livros. E devo dizer que tenho uma grande felicidade por ter reparado agora mesmo que assisti a uma das melhores apresentações do livro que eu vi na minha vida, que se trata de um livro meu que foi feito pela minha querida amiga Maria. Bom, O Futuro em Aberto é um título que não começou por ser o título do livro. Nem é o título do livro depois da crise de anteontem ou de há 3 dias, como sugeriu a Susana Santos, e várias pessoas me disseram que parece que é um título premonitório. Bom, não tem nada premonitório porque o livro começou a ser feito há vários anos e não há poucas semanas. Bom, mas a verdade é que o futuro está em aberto, e essa ideia é uma ideia que deve ser assumida por mais do que é assumida pelo comum das pessoas. Penso que em Portugal há uma certa dificuldade em antecipar a chegada do futuro, e há uma certa dificuldade em afastar o passado. O passado argui-nos hoje com ideias que estão na nossa cabeça, inclusive sobre estratégia e sobre o futuro de Portugal. O Álvaro de Campos diz que pertencia à classe dos portugueses que depois da descoberta do caminho marítimo para a Índia tinha ficado sem emprego. Bom, esta ideia do Fernando Pessoa de que só houve uma estratégia que foi a dos descobrimentos é errada. Portugal, país pequeno, com o império que teve até há pouco tempo, é evidente que num continente com uma cobiça generalizada das grandes potências europeias, se Portugal não tivesse uma estratégia, tinha tido um futuro e um caminho muito diferente do que teve. Portanto, eu refiro às estratégias que Portugal teve e também afirmo que Portugal tem hoje uma estratégia, ao contrário que muita gente pensa. Muita gente pensa que desde os descobrimentos andámos à deriva, sem estratégia, sem saber para onde íamos. É uma ideia falsa, mas é uma ideia que nos empobrece e que eu acho que há, portanto, eu refiro-me ao passado também para conceituar essa ideia de uma visão do passado. Sintetizando, há que ver a epopeia e há que ver o velho do Restelo, no passado, no presente e também sobre as perspectivas do futuro. Isso é que me parece que é correto, e esta ideia parece que é devida a um indivíduo que sabia o que andava a fazer na vida, não é? E que sabia o que andava a fazer na vida e que fez muita coisa na vida, como a gente sabe quem é. Ora bem, quando digo que o futuro se antecipa, dou um exemplo. O Facebook demorou 1 ano para ter 1 milhão de aderentes. O Instagram, 2 meses e meio. E o ChatGPT, 5 dias. Portanto, o futuro apresenta-se com uma brevidade muito grande. E, na verdade, acho que o futuro a Deus pertence. Não pertence a Deus, pertence a nós, aos homens. Bem, os homens são Deus, são os homens, não é? Portanto, o futuro está na nossa vida, pertence-nos a nós e nós não devemos ter nem medo, nem achar que do futuro não vem nada de bom, que o futuro a Deus pertence. Aliás, Platão já dizia há 2000 anos que a diferença dos homens e os deuses é que só os deuses liam o futuro. Bom, e a gente ainda ouve dizer a mesma coisa a um transeunte, está preocupado com a sua vida, não sabe o que fazer à vida e diz, olha, o futuro a Deus pertence, seja o que Deus quiser, vou lá ver e tal. Bom, em vez de reagir e tomar uma decisão e de se dinamizar para o enfrentar. Portugal tem esses males, tem vários males, este é um dos males dos portugueses, que é não encararmos e não nos perspectivarmos e
e talvez por culpa daquilo que o Fernando Pessoa também diz, somos um país da imigração e quem imigra tem alguma ousadia diferente de quem se redime e a ficar na pobreza em que vive, e quem procura um futuro ou quem tem algum dinamismo para enfrentar o desconhecido tem realmente uma dinâmica e uma anímica superior, e ficamos possivelmente reduzidos às coisas, a muito daquilo que perdemos foi uma imigração que começou com a passagem, a ultrapassagem da Alvorada para as Caravelas, porque as pessoas não tinham nenhum receio de se ir embora, fugir do frio de trás dos montes e da exploração dos senhores e irem para terras como foram, e tínhamos 3 milhões de pessoas no templo de Dom João II, tínhamos 1.600.000 em 1640. Isso ainda nos pesa hoje. Pesa-nos hoje os 1 milhão de pessoas de jovens que saiu na década de 60 durante a Guerra Colonial. Os netos deles fazem-nos hoje falta. Somos o país mais envelhecido do mundo, ou o terceiro mais envelhecido do mundo. Isso pesa-nos ainda hoje. Portanto, o passado ainda nos pesa. Temos que pensar no passado, que orgulhe o presente, que interfere no presente, mas temos que criar perspectivas de futuro que ultrapassem os passados e o presente. É esta a tentativa, foi isto que me pôs a escrever este livro, e que aliás é um livro que, neste aspecto de migração da nossa comunidade e do que é que Portugal precisa fazer, é um livro que não é o primeiro livro, todos os outros têm a ver com isso, e eu sou o autor de um só livro. Muito obrigado. É para mim uma honra e um grato prazer apresentar hoje o livro do Sr. Coronel Manuel Pedroso Marques, intitulado Portugal, o Futuro em Aberto, acabado de editar pela editora Âncora. É uma honra por se tratar de uma pessoa a quem me unem laços de maior respeito e amizade pelo que é e pelo que representa. Uma pessoa que alia 2 qualidades que raramente se encontram juntas, a inteligência e a bondade. A imensa cultura e a capacidade intransigente de defender princípios e de por eles morrer se tal se revelasse necessário. A defesa constante, inquebrável, inalienável dos valores republicanos, socialistas e democráticos, em particular dos da liberdade e solidariedade. Ainda conversaremos, mas comecemos pelo livro sobre um tema que a todos nos interessa: o de refletir sobre que futuro é possível para Portugal neste século XXI, que estratégia definir no médio e longo prazo, num mundo global em que são mais as incógnitas do que as certezas. Os resultados das políticas públicas adotadas são objeto de análise crítica no livro Em Análise. Por exemplo, escreve na página 37ª: a estratégia de um Estado concretiza-se legislativa e executivamente. Frequentemente as ideias existem e as leis não. Outras vezes existem as leis e as leis até são boas, mas não são aplicadas. A possivelmente considerada a primeira lei estratégica mais importante da nossa história, a Lei das Sesmarias, do reinado de Dom Fernando, século XIV, que focava a propriedade rural com nítido sentido social, nunca foi aplicada. As leis no relaxam a democracia. A dificuldade sentida pelos sucessivos governos de Portugal, pela própria comunidade nacional, em formular uma estratégia, encontra as suas raízes profundas nas possíveis opções quanto à forma de organizar o Estado e às relações estabelecidas entre os diferentes poderes, legislativo, executivo e judicial, que consciente e inconscientemente fomos tecendo ao longo dos séculos e no modo como entendemos e vivemos a nossa democracia.